E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Putz Beats, né? Agora eu defini um nome para o canal e nós vamos dar sequência aí à leitura da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, com base nos comentários de Paulo Alves Franco, né? Eu estou aqui com a lei aberta e vamos fazer aí a leitura do segundo artigo. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos. Segue o comentário. A disciplina de proteção de dados pessoais tem como fundamentos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Não confundir pessoas naturais com pessoas jurídicas que são entes de fundo comercial e industrial. Porém, a pessoa jurídica também pode sofrer danos materiais e morais, como difamação e injúria. Esse é o primeiro comentário do Paulo Alves Franco. E sobre o primeiro ponto da lei, o respeito à privacidade. O comentário. A pessoa não pode ser abalada na sua privacidade, como ter seu nome abalado, seus negócios. Privacidade é o direito à reserva de informações pessoais e da própria vida pessoal. Um conceito em inglês aqui é the right to be let alone, segundo o jurista norte-americano Louis Brandeis, que foi provavelmente o primeiro a formar o conceito de direito à privacidade, juntamente com Samuel Warren. Então, fazendo uma breve pesquisa, nós temos esse nome aqui, ó, Louis Brandeis. Fala que ele é um ex-juiz associado à Suprema Corte dos Estados Unidos, juntamente com Samuel Warren. É um outro advogado norte-americano também, que trouxe, né, esse conceito de privacidade. E essa sigla que nós vimos em inglês, e sigla não, né? Essa frase que nós vimos em inglês, the right to be let alone. Em sua tradução aqui é o direito de ficar sozinho. Então, seguindo com a leitura, item 2. A autodeterminação informativa. Diante de tal situação, a pessoa titular do direito pode opor-se a operações de tratamento de seus dados pessoais realizadas sem o seu consentimento e que também não encontram respaldo em nenhuma outra modalidade de base legal. Ou seja, é o direito de impedir ou requerer a interrupção de operações ilícitas de seus dados. Sobre o item 3, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Comentário: liberdade de expressão é da natureza racional do indivíduo e é o direito de qualquer um manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos pessoais sem medo de retaliação ou censura por parte do governo ou de outros membros da sociedade. O item 4, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Um comentário agora um pouco maior. A inviolabilidade da intimidade é garantida pela Constituição Federal no artigo 5º, que assim dispõe: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: ninguém pode ter sua intimidade violada por qualquer meio sob pena de responsabilidade civil.
administrativa ou criminal, conforme o caso se apresente. O mesmo artigo da Constituição protege a inviolabilidade da honra e da imagem, como é o caso de a pessoa ser xingada de prostituta ou ter sua foto publicada em TV, jornal ou revista sem a devida autorização, ou alguém ser chamado de gay sem o ser. Caracteriza difamação, que é crime contra a honra. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo que de ser apurada pelas leis 9.099 de 95, 10.259 de 2001 e 11.303 de 2006, que dispõe sobre infrações de menor potencial ofensivo. Então, item 5, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Desenvolvimento econômico é o processo pelo qual ocorre uma variação positiva das variáveis qualitativas, acompanhado de variações positivas das variáveis qualitativas. Desenvolvimento tecnológico é um processo no qual a aplicação de novos conhecimentos relacionados à tecnologia tem resultados práticos visíveis. Inovação significa criar algo novo. A palavra é derivada do termo latino innovatio e se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores. No item 6, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Comentário. Consoante dispõe a Constituição Federal, a livre iniciativa é em primeiro lugar mencionada como fundamento da República. No artigo 1º, inciso 4, reaparecendo como princípio da ordem econômica do artigo 170. Assim, tal liberdade é o espaço de atuação na economia independente de intervenções do Estado. Essa liberdade de iniciativa é exercida na atividade econômica de produção, circulação, distribuição e consenso de bens e serviços dentro do mercado pelos agentes econômicos que são o Estado, de ordem pública, os empresários, os trabalhadores e os consumidores de ordem privada. O mercado livre, no âmbito da economia de mercado, é o princípio capitalista pelo qual qualquer agente econômico é livre para praticar formas de troca mercadológica, seguindo os princípios da livre concorrência, oferta e procura no mercado. O direito do consumidor é o ramo do direito que lida com as relações jurídicas entre fornecedores de bens e serviços e seus consumidores. O consumidor é protegido pela Lei 8.078 de 1990. E, por fim, o último inciso do artigo 2º da LGPD, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, esse já vem um comentário maior, né, bem grande. Então, vamos ler pausadamente. Os direitos humanos são aqueles inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre e muitos outros. Todos merecem esses direitos, sem discriminação. O direito internacional dos direitos humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou se absterem de certos atos, a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. Desde o estabelecimento das Nações Unidas em 1945, em meio a forte lembrete sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial, um de seus objetivos fundamentais tem sido promover e encorajar o respeito aos direitos humanos para todos, conforme estipulado na Carta das Nações Unidas na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais. Os direitos humanos foram violados pelos governantes que, por questões de ódio de má nação,
de uma nação a outra, sacrificaram pessoas, matando-as, aprisionando-as e lançando-as no forno crematório. Assim, mulheres de vidas foram sacrificadas entre homens, mulheres e crianças. Aqueles que conseguiram fuga da Alemanha, Itália e de outros países envolvidos na guerra vieram para o Brasil e aqui se refugiaram. Hoje, o mundo árabe, Turquia e outros países da Ásia encontram-se guerra matando pessoas sem complacência e já precisa a intervenção militar dos Estados Unidos da América em alguns países, como a Arábia Saudita e Iraque, como meio de defesa dos países atacados. Mas a guerra continua. Segundo Jung, em 1981, a personalidade é a semente que só pode se desenvolver em pequenas etapas durante a vida. Acrescenta que não é a criança, mas o adulto que pode alcançar a personalidade como fruto de uma vida cheia orientada para esse fim. Mosquera, em 84. Em uma visão do desenvolvimento humano, podemos dizer que sua possibilidade interpretativa decorre de compreendermos toda a vida como um indivíduo desenvolvido. De acordo com Arnold, 1972, é importante conhecer aspectos como crescimento, maturação, desenvolvimento e aprendizagem. Esses são básicos para o entendimento da existência humana. Observa-se que o crescimento se dá a partir do desenvolvimento do indivíduo em seus aspectos físicos. Crescimento não é simplesmente aprendizagem ou aculturação, tampouco a simples maturação se aproxima mais ao produto das duas, especialmente visando o desenvolvimento físico. Nesse sentido, a maturação responde ao critério que poderíamos apontar como prontidão orgânica, fazendo com que o indivíduo apresente aspectos comportamentais de acordo com a sua idade física e determinada etapa o desenvolvimento. A Constituição de 88 elabora com um espírito de democracia do legislador constituinte deu especial atenção aos direitos fundamentais, direitos individuais, sociais e da solidariedade, tendo como dois de seus fundamentos basilares a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Outras inovações foram incluídas no texto constitucional e se constituíram em importantes instrumentos colocados à disposição dos cidadãos. No artigo 5º, possibilitando e facilitando o exercício da cidadania em sua plenitude, como destaque para o mandato da injunção, que é uma ação constitucional de defesa da cidadania perante omissões normativas, pelo qual é possível se recorrer à justiça para exigir o cumprimento de disposições constitucionais ainda não regulamentadas. O Habermas data início de algum ano, instrumento que proporciona a qualquer pessoa o direito de requerer a obtenção de informações ou solicitar retificação dos dados nelas existentes em entidade de caráter público ou privado do governo. A ação popular ambiental disponibilizava a qualquer cidadão para anular o ato lesivo ao meio ambiente, assistência jurídica integral e gratuita. Aos que comprovarem insuficiência de recursos como meio de assegurar o acesso à justiça, cidadania, é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Então, pessoal, estamos 14 minutos aí de leitura, né? Alguns comentários, algumas explicações. Esse aí foi a leitura do segundo artigo da LGPD, com alguns incisos, né? São 7 incisos. E espero que tenham gostado dos comentários. Essa série de vídeos é mais para me motivar a realizar a leitura por completo da lei. E nos vemos aí
no terceiro artigo da LGPD. Até o próximo vídeo.